Oi, pessoal! Sabe toda aquela conversa sobre o preço do Bitcoin que sobe e desce todo dia? A especulação, o barulho todo? Pois é, esquece isso por um momento. Tem uma mudança muito mais profunda e, digamos, silenciosa acontecendo no mundo cripto, e é sobre isso que a gente vai falar. Vamos mergulhar nos dados para entender o que realmente está se desenhando para o cenário de 2026, sabe? Como a gente está saindo daquela fase só de hype para algo, bem, mais real. E o mais importante, tudo isso com base em fontes sérias do mercado. Nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, a pergunta de US$ 1 milhão sobre o preço do Bitcoin. Depois, como Wall Street está entrando com tudo nesse jogo. Em seguida, as regras que estão organizando a casa. Aí, vamos ver os usos práticos que finalmente estão saindo do papel. E para fechar, como tudo isso está se espalhando pelo planeta. Bom, vamos começar pelo que todo mundo quer saber. Não tem como fugir, né? A primeira pergunta em qualquer papo sobre cripto é quase sempre a mesma. Essa é a grande questão. Ninguém tem uma bola de cristal, óbvio, mas a gente pode fazer algo bem interessante, analisar o que as maiores instituições financeiras do mundo estão projetando. E olha, o cenário geral é bem otimista. Dá uma olhada nessa tabela. A gente está vendo aqui uma lista de previsões de gigantes do mercado, né? JP Morgan, Bernstein, Fundstrat, não é pouca coisa. E olha, os números exatos variam, claro. A CoinShares é um pouco mais conservadora, ali na casa dos 100, 175 mil dólares. Já a Fundstrat, uau, eles estão apostando em 250 mil dólares. Mas o ponto principal não é o número exato, o que importa é a direção. E a direção é uma só, para cima. Uma expectativa bem forte de crescimento. Então a pergunta que fica é: por que todo esse otimismo? O que está por trás disso? E a resposta para essa pergunta tem nome e sobrenome: dinheiro institucional. A grana de Wall Street. É a chegada de um tipo de investidor com um poder de fogo imenso. Para ter uma ideia do tamanho disso, até 2025, os ETFs de Bitcoin, que são aqueles fundos negociados em bolsa, já tinham atraído mais de 250 bilhões de dólares. Esse número é simplesmente colossal. É a prova de que o Bitcoin deixou de ser um ativo de nicho para se tornar uma peça importante no xadrez da alta finança. E esse é só o começo da história. O que os analistas estão chamando de segunda onda institucional já começou. A primeira onda foi essa, de simplesmente comprar Bitcoin via ETFs. Fácil, regulado, seguro. Agora, a segunda onda é sobre fazer esse dinheiro render. É buscar lucros com o chamado staking, transformando o Bitcoin num ativo que gera renda passiva. E o que é mais fascinante, como a gente vê aqui, é a diversidade de quem está entrando. Não são só fundos de risco, são grandes empresas que usam Bitcoin como reserva de valor. São fundos de pensão, que cuidam da aposentadoria de milhões de pessoas. E até nações, os fundos soberanos, investindo parte da riqueza do país. É uma validação que vem de todos os lados. Bom, com tanto dinheiro grande entrando no jogo, uma coisa era inevitável: regras. A regulamentação se tornou essencial. E ao contrário do que muito se pensava, ela está virando um pilar para o crescimento, e não uma barreira. A narrativa mudou completamente. A regulação deixou de ser vista como o bicho-papão do cripto. Hoje, ela é entendida como a base necessária para construir um mercado mais seguro, estável e, o mais importante, confiável. É o que vai atrair ainda mais capital. E isso não está acontecendo só em um lugar, não. É uma tendência global. Se a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, a meta lá é ambiciosa. Eles querem se tornar um verdadeiro hub de Bitcoin, com uma liderança na SEC, que é o órgão regulador deles, bem mais amigável ao cripto. Já aqui no Brasil, o foco do Banco Central é um pouco diferente. A ideia é formalizar o mercado, sabe? Criar regras claras para proteger quem investe e, segundo eles, usar isso para aumentar a inclusão financeira. E essa frase do diretor de regulação do nosso Banco Central resume tudo perfeitamente. O objetivo não é proibir ou frear, é achar o equilíbrio certo entre incentivar a inovação e garantir a segurança, para que todo o sistema financeiro se beneficie. Ok, dinheiro e regras são a estrutura, mas e a utilidade? Para que serve tudo isso na prática? Agora a gente muda o foco para as aplicações que estão finalmente saindo do campo das ideias e virando realidade. Um dos conceitos mais poderosos que estão surgindo é a tal da tokenização de ativos do mundo real. A sigla em inglês é RWA. É um nome complicado para uma ideia simples: pegar algo do mundo real, um imóvel, uma obra de arte, uma ação, e transformar num token digital, que pode ser negociado numa blockchain. Fica tudo mais rápido, barato e transparente. E não é mais teoria, já está rolando. Ouro, títulos do Tesouro Americano, ações,
Até fatias de imóveis já estão sendo tokenizados. A blockchain está deixando de ser só uma alternativa, ela está se tornando os novos trilhos por onde o sistema financeiro vai correr no futuro. E além de tokenizar o que já existe, estão surgindo moedas com utilidade própria. Pensa, por exemplo, numa plataforma de inteligência artificial. Cada agente de IA criado ali pode ter seu próprio token. E para negociar esses tokens, você precisa usar a moeda da plataforma. Isso cria uma demanda real, baseada no uso do serviço, e não só na especulação. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o mapa mundi. Como esse fenômeno todo está se espalhando pelo planeta. Porque acredite, a história da adoção de cripto não é a mesma em todos os lugares. Esses dados do primeiro trimestre de 2026 são bem reveladores. Os Estados Unidos, claro, lideram com folga no mercado de varejo. Mas olha só a força de mercados como a Coreia do Sul e a Rússia. Isso mostra que não é um fenômeno concentrado. E só para constar, o Brasil aparece aí numa ótima quinta posição nesse ranking. E aqui a gente chega num ponto fundamental. O porquê de usar cripto muda drasticamente de um país para o outro. Em economias mais ricas e estáveis, é visto principalmente como um investimento, uma forma de diversificar. Mas, em economias emergentes, muitas vezes, é uma questão de necessidade. É uma proteção contra a inflação, uma reserva de valor, quase um dólar digital. E este dado da Venezuela é o exemplo mais forte disso. Mais de 90% das transações diretas entre pessoas são feitas com stablecoins, moedas que valem $1. Isso não é especulação para ficar rico, é sobrevivência financeira. É usar a tecnologia para resolver um problema real e imediato. Então, olha que jornada, hein? A gente viu o cripto deixar de ser aquela coisa de nicho, de um grupinho, para virar um ativo super sério em Wall Street. E, ao mesmo tempo, se tornou uma ferramenta essencial na vida real de muita gente. Por isso, a pergunta final aqui não é mais será que o cripto vai mudar o mundo das finanças? Acho que essa fase já passou. A verdadeira questão agora é que parte do nosso sistema financeiro não vai ser transformada por tudo isso?